Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam bem-vindos à aula 1 da Semana Mestre do Metal. Meu nome é Rodrigo Guerra, sou proprietário da oficina Guerra Metal Shaping, também sou professor do curso de funilaria artesanal Método Esparta. E eu tô aqui hoje para dividir, compartilhar conhecimento com vocês. Então vai ser uma aula bem interessante. Nós vamos falar sobre o mundo da restauração, da customização, construção. Nós vamos falar sobre mercado, oportunidades, trabalho, lucratividade e principalmente sobre técnicas de funilaria artesanal. Eu vou mostrar na prática, eu vou ensinar técnicas que nós usamos aqui na oficina. Então eu preparei aqui uma peça especial para trabalhar com vocês, para vocês conhecerem pelo menos uma parte, né, do que existe, do grande universo de técnicas que são possíveis de se aplicar dentro de uma oficina ou até mesmo dentro da tua garagem, para você que está afim de restaurar o seu próprio carro antigo. E ó, não se preocupa, mesmo que você não tenha noção alguma, você nunca tenha trabalhado com isso, eu já vou antecipar, talvez você já até tenha me ouvido dizer isso, trabalhar com restauração, trabalhar com funilaria, principalmente funilaria artesanal, é técnica, não é dom. E técnica qualquer pessoa pode aprender. Então você pode aprender a técnica, ou pelo menos algumas técnicas comigo, já nessa semana e já vai conseguir colocar em prática. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre justamente as técnicas que vamos aplicar aqui para fazer uma fabricação de uma peça que a gente vai utilizar nesse projeto aqui, nesse carro, que ele está ali, e está em restauração aqui na oficina, então vocês vão ver na real a fabricação da peça e todo o processo. Antes de mais nada, eu quero que vocês me conheçam um pouco também, inclusive houveram perguntas a respeito da minha história, de onde eu vim, como foi, como que eu aprendi, como que eu evoluí, como que eu cheguei a essa oficina aqui, a Guerra Metal Shaping, e eu vou começar um pouquinho da minha história hoje, amanhã a gente dá mais uma pincelada na história, mas essa história começa quando eu era bastante criança ainda. Eu sou de uma família bem humilde, pelo menos na minha infância a gente tinha muitas restrições, uma infância lá nos anos 80, né? E nós não tínhamos carro em casa, e alguns parentes tinham carro e a gente andava a cidade a pé por conta disso. E mesmo a casa onde eu morava, até chegar num ponto de ônibus, a gente andava muitas vezes 40 minutos, quase uma hora, para chegar num lugar onde a gente poderia pegar um ônibus, né? Então ter um carro era algo que ficava no meu imaginário, né? Como um sonho, né? E eu lembro de criança de andar muito a pé e de ver alguns carros na rua e de que alguns carros já me encantavam, né? Então eu costumava passar a pé, depois de muitos anos eu fui descobrir que carro que era, né? De passar a pé na rua e ver um carro que ele tinha um espelho retrovisor que era um cone assim, e era um carro grande para mim, principalmente na época que eu era criança, né? E que a frente dele era pontuda, né? Anos depois eu fui descobrir que era um Maverick, né? Eu fui crescendo, isso eu tô falando quando eu tinha 5 anos, né? Talvez 6 anos de idade. Entre outros carros, os Opalas que eu via na época, Maverick, os Dodge que eu via pela rua, Galaxy. Já na época que eu era criança, nos anos 80, foi o começo do Gol, né, dos carros quadrados ali, no final dos anos 80, mas eu já tinha essa predileção por esses carros. E na minha família havia um parente que faleceu, inclusive, ano passado, infelizmente. Ele tinha um ferro velho, e nesse ferro velho tinha carros de todas as décadas. Ele tinha carro da década de 30, década de 40, década de 60, década de 70, tinha até alguma coisa lá da década de 80 já, dentro desse ferro velho. E meu pai costumava visitar esse primo, muitas vezes até em festinha de criança, da família, a gente ia para lá, e eu, ao invés de ficar com as crianças, ficar no playground, ficar brincando, eu ficava andando pelo meio dos carros, imaginando, né, abria a porta, entrava dentro de um Impala, sentava lá, ficava imaginando como que seria aquele carro novo, né, em perfeitas condições, né, e ficava olhando toda aquela quantidade de carro ali, estragando no tempo, e ficava pensando, poxa, a gente andando a pé e esses carros lindos aqui parados, que são muito mais bonitos do que esses que estão aí, era o que eu pensava na época. Então, com 14 para 15 anos, meu pai estimulou, né, a eu procurar uma profissão, para aprender alguma profissão. E como ele sabia que eu tinha essa paixão pelos carros lá do ferro velho do João, parente, ele deu a seguinte sugestão, né, segundo as intenções,
de que se eu aprendesse a consertar um carro, talvez eu consertasse um carro lá no Ferro Velho e o João me desse outro, né? E eu fui lá, com isso em mente, trabalhar. Porém, eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica. E aí, lá na virada dos 15 anos de idade, fui para uma oficina mecânica e comecei a trabalhar. Aprendi rápido, gostava bastante. Eu sempre gostei de desmontar e montar, sempre fui do manual, né? Desde criança. E aí eu comecei trabalhando nessa oficina. E essa oficina era vizinha de uma grande funelaria. Então, muitas vezes na semana, eu acabava trabalhando dentro da funelaria, desmontando o carro, montando o carro, ali em parceria entre as duas empresas, né? E aí eu tive a oportunidade de ver os funileiros trabalhando e acabei desenvolvendo uma grande curiosidade para saber como que funcionava a solda, como que eles rebatiam, como que eles consertavam, alinhavam os carros, como que era o processo de pintura. E aí foi uma sementinha que foi plantada aí no coração, porque eu realmente pensava que se eu aprendesse mecânica e também aprendesse funilaria, aí sim eu ia poder restaurar o meu carro antigo, né? Ia poder ter um carro antigo e ia poder restaurar. Bom, essa história continuou. Com 18 anos de idade eu comprei meu primeiro carro antigo, um Maverick, lá aquele carro que eu via na rua com retrovisor pontudo, né? Aquele carro lá se tornou o meu primeiro carro, que eu tenho até hoje. Então, meu Maverick vem aí, eu comprei ele em 1999 e está comigo até hoje. E esse interesse, essa curiosidade pela funilaria continuou, porque em mais ou menos 1997, eu assisti um programa que um amigo meu gravou uma fita VHS ainda na época, chamado Rides. Na verdade, esse foi talvez um dos primeiros programas de TV que fala sobre carros, lá na TV americana. Mas como eu não tinha nem videocassete e nem TV a cabo, eu fiz um pedido para um primo meu que tinha. Eu fui, comprei uma fita VHS, passei os horários que o programa passava lá na Discovery na época e entreguei a fita para ele e ele gravou vários episódios do Rides para mim. Eu pegava essa fita e ia assistir na casa da minha tia, porque eu também não tinha videocassete na época. E em um dos programas eu vi um inglês que trabalhava numa oficina nos Estados Unidos operando uma roda inglesa, e aí fiquei fascinado por aquilo, porque ele mostrou uma moto, ele chega no programa com uma moto que ele mesmo fez, olha só, quem diria, né, anos depois, uma moto que eu mesmo fiz aqui. E ele também mostra um carro que ele estava fazendo para ele mesmo, ele estava construindo a carroceria, e eu fiquei maravilhado com aquilo, como que uma pessoa pode construir uma carroceria de um carro? Vocês estão vendo é parte da carroceria aqui. Então, galera, hoje eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, se você tem um sonho, se você vê algo, por mais que possa parecer impossível, se você não desistir, se você caminhar na direção, nem que seja um pouquinho, cada dia, você vai realizar os seus sonhos. Só não realiza os sonhos quem desiste pelo caminho ou quem muda de ideia, tá? Eu sonhava em ter uma oficina numa época em que nem carro eu tinha em casa. Meus pais não tiveram condição de me dar recursos para eu ter uma oficina, meus pais tiveram ampla condição de me dar amor, carinho e uma boa educação. Isso eles fizeram e eu sou eternamente grato pelos pais maravilhosos que eles foram, mas eu tive que correr muito atrás de tudo que eu quis na minha vida
e com muito trabalho, muito suor, muita dedicação eu pude alcançar. Então, se eu pude alcançar, eu tenho certeza que você, se já não alcançou, pode alcançar também. Bom, mas vamos lá, continuando. E aí essa paixão surgiu, né, dessa curiosidade. Porém, nessa época a internet era tudo mato, né? Não tinha nada na internet. E muitos anos passaram e eu fiquei com isso na cabeça. Até que algumas revistas de fora do país começaram a surgir, dava para comprar, para poder ter alguma informação. Descobri cursos fora do país também, que eu também pude adquirir. E esses materiais foram me ajudando a alimentar esse sonho. Eu fazia alguns testes, eu fazia algumas peças, fazia algumas tentativas, mas ainda tudo muito prematuro ainda. Até que com 21 para 22 anos, eu fui trabalhar num outro universo de tecnologia. Eu fui trabalhar na aviação, pude trabalhar nas estruturas da aeronave, pude trabalhar em mecânica, em elétrica. Então eu tive uma experiência bastante interessante na aviação. Muito das técnicas que eu aplico hoje aqui na oficina eu aprendi na aviação, porque lá onde eu trabalhava a gente fabricava algumas peças, ajustava peças, e isso começou a fazer sentido para mim e me gerou mais ainda a vontade de aprender mais a respeito da formatação de peças, fabricação, da customização, da criação, desse universo da criação, né? E trabalhando nessa empresa eu tive a oportunidade de sair do país, de fazer treinamentos fora do país também. Também fiz treinamentos no Senai, aqui no Brasil, vários cursos no Senai, entre eles destaco a funilaria de reparação, preparação em pintura do Senai. Senai é uma instituição que eu sou apaixonado por ela. Fiz projetos de máquinas, fiz uma série. Com o tempo eu me graduei em curso superior, né, sou graduado em curso superior, até fiz carreira dentro da empresa, porém chegou um dia em que não houve mais espaço para mim dentro da empresa, porque eu realmente queria crescer em outro lugar, e esse lugar era na oficina. E aí então eu já tinha minha oficina, foi em 2015 para 2016, eu já tinha uma pequena oficina, mas era para uso pessoal, para projetos meus, para atender alguns amigos. E aí nessa época eu saí da aviação e decidi me dedicar exclusivamente à oficina. E foi aí que eu fui buscar ainda mais conhecimento, trazer mais livros, traduzir livros do espanhol, traduzir livros em inglês, em alemão, para poder aprender mais sobre formatação de metais. Também adquiri cursos no exterior, pude aprender bastante com isso. Também fui trabalhar numa oficina bastante, do meu ponto de vista, importante aqui no Brasil, que é a Estúdio Salzano. Eu fui lá para fazer um treinamento, na verdade, acabei sendo contratado no primeiro dia de aula para trabalhar lá na oficina. Tive uma experiência bastante enriquecedora lá, na Estúdio Salzano, e eu pude trazer essa experiência para minhas práticas aqui na oficina. E dentro da aviação eu também tinha, como uma das minhas funções, dar treinamentos. Eu também me apaixonei por isso, por ensinar as pessoas, por capacitar as pessoas. E, por fim, quando algumas pessoas que me conheciam sabiam que eu estava aqui com a minha oficina, começaram a pedir para eu ensinar o que eu já estava colocando em prática nos projetos aqui na oficina. Foi onde nasceu o Método Sparta, mas depois eu conto para vocês esse pedacinho da trajetória, sobre os projetos, sobre os clientes, sobre o que a gente pôde fazer aqui nesse caminho. Então, guarda aí, próxima aula eu fecho essa história e eu conto um pouquinho mais para vocês. Eu fiquei com medo da minha oficina não dar certo? Fiquei sim, tá? Fiquei com medo. Houve momentos em que eu tive que prender a respiração para conseguir dar o próximo passo? Sim, galera, sim. Todo mundo passa por esses desafios. Mas principalmente eu fiquei com medo de não dar conta, de não conseguir fazer. Essa é uma insegurança natural que a gente tem. Então, se você está preocupado que talvez você não consiga fazer a restauração do teu carro, que você não consiga fazer, fica tranquilo, essa preocupação você tem, essa preocupação até o profissional tem, todo mundo passa por isso. Mas essa insegurança some a partir do momento que você aprende a técnica, que você desenvolve o teu conhecimento. É como ter medo do escuro. Por que uma pessoa tem medo do escuro? Não é do escuro em si. A pessoa tem medo de não saber o que vem depois. A questão técnica é a mesma coisa. Se você não sabe qual é o próximo passo que você vai dar, você não consegue evoluir, você fica com medo. E a técnica tira o medo, por isso é importante aprender o que é possível fazer com técnica. E aí, falando do que é possível, galera, existe não só
a questão das possibilidades, mas a questão de mercado também. O mercado de restauração e de customização, né, vem crescendo muito no Brasil. Muito. E com isso, claro, surgem muitas oportunidades. Então, se você sonha em trabalhar no segmento, eu tenho que te dizer que faltam profissionais capacitados para fazer esse tipo de trabalho. E não falta só no Brasil não, pessoal. Falta no mundo inteiro. Mesmo nos Estados Unidos, que tem um mercado enorme, uma demanda enorme, faltam profissionais capacitados em fabricação de peças, soldagem e acabamento. Então, aquele profissional que é capaz de fabricar uma peça customizada ou uma peça que não é encontrada no mercado, esse profissional ele se emprega aqui no Brasil, se emprega nos Estados Unidos, se emprega na Europa, em qualquer lugar com muita tranquilidade, tá? Eu recebo aí mensalmente, se não até quase semanalmente, pedidos de oficinas das mais renomadas aqui do Brasil, pedindo indicação de alunos. E tenho vários alunos trabalhando em grandes oficinas, inclusive alunos donos de grandes oficinas. Tive o prazer de receber alunos do exterior aqui também. Então, tenho alunos online em diversos países do mundo. É um conhecimento que vem se tornando altamente desejado pelo mercado. Então, essa é uma grande oportunidade. Se você já é profissional, você já deve ter percebido que não é fácil conseguir contratar uma pessoa competente para a oficina, porque realmente está escasso no mercado, e você já deve ter percebido que o teu cliente ou os clientes que você pretende alcançar estão cada vez mais exigentes. Eles estão buscando pessoas realmente capazes, não estão aceitando mais qualquer tipo de trabalho, tá? Eu já ouvi, infelizmente, muito funileiro reclamando, por exemplo, o cliente não valoriza. Tem muito funileiro fazendo trabalho mal feito ainda, fazendo com a técnica errada, muitas vezes até do jeito que aprendeu. Eu mesmo, quando eu comecei a aprender lá atrás, até quando eu trabalhava lá vizinho dessa funilaria, alguns funileiros me ensinaram várias coisas ali, várias técnicas, como soldar no oxacetileno, por exemplo, mas me ensinaram a técnica errada. E por que isso aconteceu? Porque má vontade deles, porque eles não queriam? Na verdade, não. Na verdade, eles me ensinaram o que eles aprenderam. E, infelizmente, na maior das boas vontades, eles me ensinaram técnicas erradas que eu fui aprender a forma correta anos e anos depois. E, inclusive, o funileiro que me ensinou, ele não é mais vivo, me ensinou a soldar no oxacetileno. Ele morreu. Hoje eu sei que ele morreu, infelizmente ele faleceu, mas ele morreu sem saber como soldar com oxacetileno, por exemplo, da forma correta. Hoje, muita gente fala, esse oxacetileno é obsoleto, ninguém mais usa. Cara, eu vou dizer para você, eu conheço uma oficina na Itália que restaura só Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, carros de milhões. E eles usam a técnica tradicional, soldam como essas carrocerias foram fabricadas na época, soldam no oxacetileno, no detalhe, assim, no cuidado, o trabalho fica magnífico. Amanhã a gente vai falar sobre solda, eu vou mostrar para vocês que o problema de qualquer solda, da chapa empenar, de queimar o painel, de ter que ficar fazendo acabamento, de ter que ficar rebatendo, tudo isso é falta de técnica, falta de conhecimento da técnica correta. Okay? São problemas que são gerados por erros que são cometidos no processo de soldagem e até antes do processo de soldagem, tá? Então, o que eu preciso dizer para vocês? Que conhecimento muda o jogo, conhecimento faz toda a diferença, conhecimento abre oportunidades. E se você quer um trabalho de funilaria bem feito para o teu carro, para você que está a fim de restaurar o teu próprio carro, você sabe que se você levar para qualquer profissional, a chance dele fazer um trabalho mal feito é muito grande, porque infelizmente ainda nosso país conta com muitas oficinas, porém com baixa capacitação. E as oficinas que de renome, elas vão ter fila de espera de 1 ano, 2, 3 anos às vezes, e o valor que você vai despender para poder restaurar o teu carro é geralmente da casa das centenas de milhares de reais, galera. Acredite ou não, é isso que acontece hoje na minha oficina, é isso que acontece na oficina de alguns alunos e de alguns amigos nossos,
onde alunos trabalham, onde alunos executam trabalhos de restauração e de customização. Isso por quê? Por qual a razão desse preço, galera? A razão é, customização é um trabalho de exclusividade, customização é um trabalho que exige, para que seja bem feito, tempo, carinho e atenção. Então, tem que haver dedicação. E claro, quanto maior a demanda e menor a oferta, os preços tendem a subir. Por isso que as oficinas de qualidade têm fila de espera. Tá? Então, não tem nenhuma oficina top aí que vai cobrar 150, 200, até 300 mil reais, muitas vezes, para restaurar um carro, por mais que possa parecer um carro trivial. Essas oficinas, por mais que tenham esses valores como prática, elas têm fila de espera. Então, se você quer restaurar o teu próprio carro antigo, tenha consciência de que vai te exigir dedicação, vai te exigir conhecimento. Se não isso, vai te exigir gastar algumas centenas de milhares de reais para colocar na mão de uma equipe realmente responsável e capaz de executar o trabalho. Se você quer trabalhar no segmento, garanto para você que se você se dedicar, se qualificar e treinar e executar um bom trabalho, você vai receber uma ótima remuneração, que muitas vezes é uma remuneração superior a quem tem formação formal superior. Então, é uma mão de obra extremamente valorizada. Então, se você fala que o funileiro, ninguém valoriza aquele funileiro que trabalha de qualquer jeito, tá? Que faz lambança, que corta de qualquer jeito, que solda de qualquer jeito, que não sabe fabricar peça, tá? Esse aí não tem valor mesmo, tá? Esquece, esse profissional ele vai desaparecer do mercado. Não cabe mais. Porque os carros novos, as peças são substituídas. Os carros antigos não dá para ficar de remendinho em remendinho não, tá? Tem que ser feito um trabalho de qualidade, não tem mais espaço para profissional que faz de qualquer maneira, ok? Então, essa galera vai desaparecer. Então, a opção, para quem quer colocar na mão de profissional, vão ser as oficinas realmente capacitadas e equipadas para fazer um bom trabalho. Então, se você é um proprietário da oficina e ainda não virou essa chave, se você pretende trabalhar com restauração e customização, você precisa entender isso, que os clientes estão cada vez mais exigentes. Estão dispostos a pagar pelo trabalho bem feito? Sim, mas eles também vão exigir que você execute com qualidade. Então, tem que ter essa atenção. Galera, grandes oportunidades no mercado, tanto para quem pretende fabricar peças para revender. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, dou alguns exemplos para vocês, quanto para quem quer restaurar e customizar. Como eu falei, oficinas de qualidade estão com fila de espera. E se você quer restaurar o teu próprio carro antigo, eu vou tirar uma nuvem de cima da tua cabeça agora, tá? A minha oficina, eu tenho, agradeço a Deus por isso, mas eu tenho todo tipo de máquina que eu posso empregar para fabricação de painéis, fabricação de peças. Eu tenho aqui na oficina. Muitas máquinas a gente mesmo construiu, outras a gente adquiriu, mas enfim, eu tenho todos os equipamentos aqui. Mas eu tenho que te dizer que você não precisa de todas essas máquinas aqui. É possível fabricar com técnicas manuais. Leva um pouco mais de tempo? Sim. Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais? Sim, mas isso torna possível que você execute na tua garagem mesmo, sem grandes maquinários, sem grandes investimentos. Um pouco de investimento já é suficiente para você realmente conseguir executar um bom trabalho. Mas mais do que ferramenta, você precisa dessa ferramenta aqui, que é o conhecimento. Com o conhecimento, com técnica, você consegue inclusive desenvolver as ferramentas que você vai utilizar. Ferramentas manuais. Sabe fazer uma boa preparação para soldagem, sabe executar bem uma solda e fazer o acabamento, correção de imperfeições, de amassados e de uso das ferramentas, garanto que você vai conseguir executar peças muito melhor do que muitos profissionais que estão por aí, tá? Isso eu posso garantir. A gente tem diversas experiências com os alunos aí, aluno que trabalha em escritório e nunca tinha pegado no martelo na mão para fabricar uma peça. Nós vamos contar histórias como essas durante a aula de hoje e também na próxima aula, tá? Então vocês vão ficar conhecendo aí alguns casos de alunos, de como eles desenvolveram. Mas beleza, pessoal, vamos lá, vamos para os próximos passos então? Bom, vou preparar aqui para vocês. Conta para mim aí, escreve no chat aí, ó. Conta um pouco da tua história, como que você começou na oficina, ou se você vai restaurar o teu próprio carro, que carro que é, qual que é o projeto que você vai fazer. Se você está na oficina aí, qual que é o projeto que você está na vez agora, está executando.
Escreve aí que eu quero ver. Bom, vou pegar o paralama aqui. Bom, tá aqui, galera. Esse paralama é de um projeto que tá rolando aqui na oficina. Já fez a remoção dele aqui. Já substituímos esse pedaço aqui anteriormente, então refizemos a janelinha aqui, que vai o olho de gato, então essa parte já foi refeita. Vamos trabalhar aqui depois na ponta dele, tá bem machucadinho, né? Tá danificado aqui. E aqui também, ó. Olha aqui, ó. Nem parece que tá tão ruim, né? Mas, ó, dá pra perceber uma solda aqui, que ela tá mal feita. E quando eu passo a mão aqui, eu sinto vários pontos altos, pontos baixos, cheio de irregularidade, né? Então isso aqui exige que venha uma camada de massa aqui que acaba matando os vincos aqui em cima. Que, para quem não sabe, né, para quem é leigo, tá começando a aprender agora, esse tipo de trabalho aqui muito irregular, com pontos altos, tem que o funileiro, ou melhor, o preparador, ele vai colocar massa. E aí essa massa vai engordar a peça, e aí quando chega aqui no vinco, ou ele deforma a peça e muda o formato, porque ele precisa afinar para chegar no vinco, ou ele acaba meio que matando o vinco aqui. E a peça perde a beleza, né? O carro vai perdendo as linhas. Então o que eu vou fazer? Até aqui a peça está bem saudável, está bem bonita, ela não está com podre, com corrosão nem nada. Eu vou cortar daqui para baixo, ou melhor, eu vou fabricar uma nova peça até aqui. Eu fiz uma leve marcação aqui para me orientar até aqui. E eu vou substituir aqui soldando da forma correta, de forma que fique uniforme a peça, sem irregularidades. Aqui atrás eu já fiz a remoção da estrutura que eu tenho por trás. Dá uma olhada, ó, o que estava por trás aqui, ó. Aqui dá para perceber, ó, que já teve uma cirurgia aqui, né? Foi soldado aqui. E olha a situação, ó. Infelizmente. Então, depois que eu fizer o reparo da frente da peça, eu vou restaurar também, na verdade vou fabricar uma peça da estrutura nova para substituir por dentro, mas agora eu vou me deter aqui em fazer essa peça junto com vocês, tá? Eu vou fazer um gabarito dessa peça aqui. Aqui eu tenho várias opções para trabalhar. Eu posso trabalhar com papel. Então eu posso vir aqui, posicionar um papel. Posso prender com uma fita aí, passar um lápis aqui ou uma caneta para copiar a forma da peça. O formato que tá aqui, ó, tá bem próximo do original, tá? Do que deve ser, a gente já conferiu. Tá bem legal, eu posso tomar por referência. Se você vai trabalhar aí no carro, na tua garagem ou na tua oficina, e a peça que você precisa substituir tá toda comida ou tá toda irregular, o ideal é você procurar uma peça em boas condições para você tirar um gabarito. Então, muitas vezes o paralama do lado direito está estragado, mas o do esquerdo está bom. Você pode tirar o desenho do lado esquerdo e espelhar para o lado direito. Dá certo também, tá? Se você não conseguir, procure algum carro do mesmo modelo, com algum amigo, algum colecionador, né? Alguém da tua região, e peça para tirar um gabarito de papel. Mas para hoje, pessoal, eu vou usar uma outra técnica aqui, tá? Vou fazer uma marcação e nós vamos usar, para fazer o gabarito, fita crepe, que é bem legal também, bem prático. Vocês vão gostar. Eu vou marcar aqui para ficar bem visual para vocês. Eu vou fazer duas marcações, que aí vocês, logo eu vou explicar e vocês vão entender o porquê das duas marcações. Uma aqui e uma segunda aqui. Tá? Essa primeira marcação aqui, ó, é do corte primário. E essa aqui é do corte final. Por quê, pessoal? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, ó. Como eu estou no meio da peça, eu vou cortar com a lixadeira e o disco de corte. Porém, se eu cortar lá na minha linha do corte final com a lixadeira, pode ficar todo irregular. E isso é péssimo para a hora que eu for soldar. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou fazer um corte um pouco mais abaixo aqui, ó, um corte primário com o disco de corte. Cortei. E depois, na linha do corte final, bem fininho aqui, ó, depois eu vou repassar o riscador, eu vou cortar com a tesoura manual, com essa aqui. Porque aí sim eu consigo cortar com precisão em cima da linha, de modo que na hora que eu vier com a peça nova, ela vai se encaixar perfeitamente. Beleza? Só que o corte final eu só vou fazer na hora que eu tiver a minha nova peça pronta. Porque eu vou apoiar ela sobre a superfície aqui e utilizar ela como referência para eu fazer o traçado, tá? Mas eu vou seguir no gabarito exatamente nesse ponto, que é onde eu vou começar a nova peça. Então, ó, fita, vou vir bem na linha aqui e vou começar a aplicar a fita na peça. Opa, fita fininha aqui, tá rasgando. Vou vir intercalando aqui, sobrepondo. Fazer uma leve virada. Quem é espartano aí, quem já é meu aluno, sabe exatamente como é o gabarito de papel, ou quem já assistiu alguma outra edição aí da Semana Mestre do Metal também viu já usando o gabarito de papel. Porém, hoje nós vamos fazer esse caminho diferente aqui, tá? Bom, fechei aqui, ó. Agora eu vou colocar só umas tiras assim, para fazer um reforço. Mais um pedacinho aqui e já tá bom. Feito! Bem colado. Vamos colar todo mundo aqui. Aqui também. Agora, ó, pessoal, vou virar aqui, ó, todo o contorno da peça, tá? Virar aqui. Vou dar uma leve viradinha aqui. Aqui também, ó. Deixar ela colar em tudo aqui. Para ficar bem visual, vou pegar esse lápis aqui, ó. Lápis de carpinteiro, eu aponto o lápis desse jeitão diferente aqui. Eu vou riscar bem a borda, ó. Que é a minha referência, ó. Ok. Aqui ficou um pouquinho confuso, mas é porque por causa do papel, mas vai dar para ler perfeitamente. E agora aqui eu vou aproveitar e cortar o excesso. Pronto. E aqui do outro lado vou virar a peça aqui e vou cortar rente aqui. Aqui, pessoal, eu posso até, na hora que eu for fabricar a peça nova, eu posso adicionar um pouco de material, tá? Tá bem fininha a borda aqui. Na outra peça eu posso considerar um tantinho a mais. Feito. Tirar isso aqui daqui. Agora aqui eu vou descolar a fita. Ah, tem que marcar aqui também, ó, onde fica a minha dobra inferior.
E tá aqui, pessoal. Tô até no formato da curva da peça, ó. Tá aqui. Agora eu vou transferir isso pro metal. Vou tirar o paralama daqui, depois a gente vai trabalhar com ele. Separei uma chapa aqui pra gente trabalhar. Aqui, como ficou bem encaixado na curva, eu vou fazer uns cortinhos aqui. Vamos ver se vai dar. Vai. Aqui na frente tá legal também. Então, ó, perfeitamente. O topo da minha peça tá aqui. Então agora aqui, vou pegar minha caneta e vou desenhar aqui, ó, a minha borda de corte. Aqui a curva. Aqui entra na parte de baixo da peça. Vou fazer um traço reto aqui. Na verdade, eu vou fazer uma marcação em linha reta aqui, porque a peça original tem um traçado reto aqui. Depois eu mostro para vocês como que é. Tem uma referência de uma peça original, né? Ela tem aqui, ó, um traçado reto. É a mesma coisa aqui. Então vou no traçado reto da peça. E aqui é a mesma coisa, eu vou fazer um traçado paralelo bem reto aqui. Na hora que ele chega aqui, ele vem reto para baixo. E ele encontra a peça. Bom, agora o contorno da peça está feito, né? Eu vou fazer uma outra marcação aqui só do centro da peça como referência pra gente. Então vou pegar aqui no desenho, ó. Seguindo bem a linha aqui. Aqui. E aqui tem uma pequena entrada para cá, que é o alívio da peça. Então aqui eu posso remover. Tá aí o centro da minha peça desenhado também. Eu vou traçar aqui só para manter a minha referência. Aqui, pessoal, se eu fosse fazer reparo nos dois paralamas, do direito e do esquerdo, esse mesmo gabarito aqui daria para usar tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então fica a dica aí, se vocês fizerem gabaritos, dá para utilizar para os dois lados. Bom, vou fazer uns cortes aqui, primeiro na tesoura de bancada, para facilitar meu corte manual, depois eu vou vir para a tesoura manual. Então, vamos lá. Aqui eu não vou cortar, eu consigo cortar bem na linha com a tesoura de bancada, mas eu não vou cortar não, tá? Vou cortar bem próximo aqui, eu vou deixar para cortar na mão.
Você que corta tudo na lixadeira, disco de corte, essa é uma das razões para tuas peças muitas vezes darem trabalho para você chegar num resultado bom, tá? Vou tirar essa sobra aqui. Agora, corte manual. Sempre duas tesouras, tá, galera? Tesoura para corte direito, tesoura para corte esquerdo. Sempre trabalhe com as duas tesouras. Vamos cortar. Aqui é sempre legal, ou antes do final da peça, ou até mesmo depois que a peça está formatada, dá uma acertada na peça com a lima, tá? Fica sempre bom. Mas, como eu quero progredir um pouquinho mais rápido com vocês, eu vou fazer isso depois. Tá vendo esse gabarito, galera, que eu fiz aqui, ó? Agora vocês vão pegar esse gabarito aqui, tá? Por isso que eu não joguei fora, deixei de lado ali. E a gente vai transferir ele para um MDF. Se fosse de papel, seria desse jeito, tá? Ó. Aqui eu deixei um de papel, só para vocês verem. Mas como é o de fita, então, ele é assim, galera, ó. Esse MDF aqui, eu fiz ele um pouco maior para poder prender com os parafusos aqui. Mas tá aqui, ó. Eu preciso cortar no MDF o perfil do gabarito. Eu corto o perfil do gabarito certinho. Deixo uma margem aqui para eu poder colocar parafusos. Você também pode prender com alicates, tá? Isso aqui é um MDF comum. Dá para usar tranquilamente, ele aguenta pancada. Você pode cortar com uma serrinha manual, pode cortar com uma tico-tico. É bem tranquilo de trabalhar com esse material. Então eu usei o gabarito para fazer o desenho aqui do MDF, no MDF. E aí eu corto duas peças iguaizinhas. Que aí eu vou fazer um sanduíche. Esse sanduíche aqui chama Hammer Forming, que é um jeito de formatar a peça com o martelo. Então agora aqui, ó, eu vou posicionar ele aqui dentro. O bom de eu ter feito o desenho, ó, que ele já me dá a referência de onde ele fica aqui dentro da peça. Ok. Ó, tá aqui. Do meu gabarito. Aqui tá certinho, fechou. Pôr os parafusos. Pessoal, mesmo sendo de MDF esse gabarito, dá para fabricar várias peças nele, tá? Não é só uma fabricação não. Por incrível que pareça, ele aguenta bastante trabalho, tá? É uma forma bastante barata de você fazer um gabarito para fabricar peças para vender. Tem um exemplo de um aluno que ele se tornou aluno para restaurar o carmanguia dele. Mas aí qual foi a ideia dele? Eu vou fazer uma peça para o meu carro e uma peça para vender. E assim ele fez. Agora ele fabrica a peça para o carro dele, já fabrica peças a mais para vender. Ou seja, ele pagou o curso e ele está pagando a restauração do carro dele com as técnicas que ele aprendeu no curso. Fabricando peças e vendendo sob encomenda. A galera já sabe que ele tem peça de carmanguia que ele faz. Cara, tá vendendo. E dá certo, galera. Isso porque ele está fazendo mais como um extra ali para ele restaurar o próprio carro, né?
Mas tem alunos que fabricam a peça, vende no Mercado Livre. Amanhã eu conto um pouquinho mais sobre isso, tá? Para vocês saberem mais. Agora aqui, pessoal, eu preciso saber, ó, qual que é o lado que eu vou trabalhar, né? Como eu vou tirar essa peça aqui, ó, que é do lado direito do carro, então significa que eu vou bater essa flange pro lado de lá, tá? Então vou vir aqui, vou prender o gabarito aqui na morsa. Vou colocar um alicate a mais aqui para dar uma firmeza maior no centro. Você pode prender com grampo, sargento, que tiver à mão, tá? Isso aqui é mais um extra, né? Daria para fazer sem, mas eu tô colocando aqui para ter algo a mais aqui para segurar o MDF. Sempre bom. Agora, galera, ó, eu vou pegar e vou usar esse martelo aqui, ó. Esse aqui era um martelo de face plana, reto aqui, porém eu faço uma pequena modificação, deixo ele levemente arredondado. Isso para facilitar o estiramento e para eu também conseguir trabalhar numa área como essa aqui, que tem esse raio. Só para mencionar a raiz da técnica, a gente consegue fazer 4 processos no metal. A gente consegue estirar, a gente consegue encolher, a gente consegue dobrar e cortar. Tudo que vai ser feito em metal shaping, se resume a esses 4 princípios, tá? Então vamos lá, vou começar a esticar aqui. Primeira dobra realizada com sucesso. Depois aqui a gente faz um ajuste, passa a lima, deixa bem bonitinho. Ok? Por enquanto tá ótimo. Agora vamos para a outra flange e por fim a dobra de baixo. Aqui eu tenho que observar qual que é o lado, né, para não dobrar uma coisa para cada lado. Aqui tem um pequeno alívio que pode ser feito, que vai ajudar, porque aqui é uma área de dobra. Vou fazer um pequeno alívio aqui que eu vou acertar depois com a lima. Aí eu entro com a lima redonda aqui, só para não ficar o canto vivo, né? Feito. Agora vamos tirar a peça daqui para ver como ficou. Claro, a peça ainda não tem a curva que existe lá no carro. Esse é um outro processo que a gente vai fazer também. Caramba! Aí, saiu. Vou tirar o nosso gabarito daqui também. Aqui, galera, ó. Depois faz um acabamento aqui, faz o corte da peça. Aqui a gente já pode cortar essa pontinha que ficou pra cima. E aí tá aqui, ó.
bonitinho, depois a gente vai acertar com a lima. Fazer um leve rebatimento aqui, pessoal. Para isso, ó, que eu vou inaugurar aqui com vocês. Olha que bonita essa maleta aqui. Essa é uma maleta da King Tony. Olha a qualidade desses taços aqui, ó. Olha que fantástico. Ó. Que beleza? Olha esse martelo. Galera, eu uso esses martelos, são sensacionais. Então, vamos estrear ele aqui. Que é mais para dar um tratinho nas flanges aqui, só para não ficar nada arrepiado, tá, galera? Depois é feito um outro acabamento aqui. Bom, olha que bonitinho, ó. Mas a peça tá reta, né? Agora tem que criar a curva nessa peça. Então, vamos para mais uma técnica aqui, ó. Aqui, galera, é o seguinte. Eu tenho aqui no paralama, ó, é essa curvatura aqui. Então, o que a gente faz? Eu pego um pedacinho de chapa, ó, faço uma mini cantoneira. De um tamanho aqui, ó, que dá para eu fazer a comparação desse formato da peça. E aí eu sugiro para vocês que vocês façam um martelo como esse aqui. Isso aqui não encontra para vender, tá? Você tem que fazer. Olha como que é a ponta dele, ó. Ela não é uma ponta viva, ela é suavizada, mas o martelo tem essa ponta. Eu faço dos dois lados para ter a opção de usar, tá? Esse aqui é um martelo para estiramento, ele estira de forma bem agressiva o metal. Então eu vou pegar, vou me apoiar aqui na minha bigorna e eu vou martelar aqui, ó. E vamos perceber que a chapa vai curvar, ok? E aí eu vou lá comparando no carro, mas eu vou curvar bastante essa peça aqui, porque eu já tenho um gabarito pronto, que eu vou mostrar, que já está ajustado. Isso aqui às vezes leva um pouquinho mais de tempo. Como eu tenho um pronto lá, eu vou usar o que está pronto, mas eu vou ensinar para vocês como faz, ó. Fica vendo como que cria curva, ó. Ó, já vai curvando. Olha só que interessante, ó. Esse aqui eu exagerei justamente para você conhecer a técnica, tá? Vou pegar o que está pronto aqui. Esse aqui, ó, eu já deixei pronto, justamente porque quando a gente faz isso daí, tem que ir lá, mede, bate mais um pouquinho, mede de novo. Para a gente não perder esse tempo, eu deixei um pronto, mas eu fiz exatamente desse jeito. Então, na hora que eu encosto aqui, ó, ele tá exatamente com o desenho da curva da peça. Então eu vou usar isso aqui como referência. Então essa curva é igual em toda a extensão aqui. Quando eu fiz esse gabarito aqui, eu usei uma técnica de estiramento. Aqui eu vou ter que usar uma técnica de encolhimento para eu criar a forma da peça para dentro. Então a gente vai colocar em prática com uma técnica manual, mas eu quero mostrar para vocês uma técnica com esse equipamento aqui, ó. Esse aqui é encolhedor e esse é um estirador. Essas ferramentas também são conhecidas como shrinker e stretcher. Então eu vou encolher uma parte dessa cantoneira aqui. E aí vocês vão ver que a curva vai se fechar, ó. Olha que interessante. E eu vou vir do outro lado aqui e vou no stretcher, no estirador. Vou esticar e aí a curva se forma para o outro lado. Bom, é um equipamento fantástico. Se você quer investir em alguma ferramenta aí para tua garagem ou para tua oficina, sem sombra de dúvida, esse aqui é um equipamento fantástico, vai te ajudar em muitos processos, mas você não precisa ficar escravo disso, tá? Tem como fazer sem essa ferramenta e é o que a gente vai fazer agora. Vou deixar de lado. Bom, tá aqui o nosso gabarito, tá aqui a nossa peça, ela ainda tá plana. E aqui eu tenho uma ferramenta que muitos já conheceram já, que é um alicate de pressão com esses pinos de 6 milímetros. Aqui eu tenho o mesmo pino de 6 milímetros, porém um pouquinho aliviado. E eles se encaixam aqui com uma pequena folga suficiente para não morder a chapa.
Essa ferramenta aqui vai criar uma espécie de V na peça. E depois eu vou travar a peça e rebater esses Vs, de modo que eu cause um encolhimento no metal. Então primeiro eu vou vir aqui, esse aqui é o lado de cima, fazer uma pequena marcação aqui, esse lado para cima. Vou segurar aqui só para eu ter minha referência. E aí, ó, olha que bacana, ó. Olha a minha peça ganhando curva, que interessante. Até com bastante curva já, hein? Aqui, ó, pode ver que o centro aqui, né, esticou até um pouco a mais, ó. Aqui não tem problema, tá? Eu vou rebater isso daqui, faz parte do processo. E aí a gente chega na curvatura ideal. Vou fazer o mesmo para o outro lado. Aqui tá bem próximo já, ó. Tá só um pequeno encolhimento aqui. Um pouquinho mais. Vai chegando legal. Aí. Ó, tá bem bonito. Bem próximo. Um pouquinho aqui. Aqui deu uma leve passada, mas não tem problema. Aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Pegar uma tira reta aqui e vou prender as pontas aqui para não estirar tanto. Agora eu vou encaixar a ferramenta aqui na bigorna e vou bater sobre os V's aqui, ó. Vou tirar aqui. Como ele passou um pouquinho do ponto, eu vou bater com ele aberto, sem a trava aqui. Aí dá certo. Depois eu gero um pouquinho mais de encolhimento ali. Agora o mesmo para o outro lado. Aqui, um pouquinho de curva já está presente. Bom, agora eu vou repetir o processo com o alicate. Colher mais um pouquinho. Bom, agora, pessoal, já está com uma boa curvatura aqui. Porém, essa parte reta aqui, que é a área que fica virada embaixo do carro, né? Ela está me atrapalhando para eu terminar de formatar a curvatura. Então agora eu vou dobrar essa curva aqui. Isso, tá? Dá para eu fazer esse trabalho, ó, até com uma morsa, ó. Eu venho na minha marcação aqui, exatamente no ponto, posiciono a peça, mordeu, eu inclino, aqui eu já tenho quase a inclinação que eu preciso, ó. Tá feito. Aí. É a curva que eu preciso. Agora eu vou encostar o gabarito aqui para avaliar quanto a curva eu preciso. E agora aqui, ó, só um pequeno acerto aqui, um pequeno encolhimento e eu tô 100% na posição. Vamos conferir. E aí, ó, 100%, galera. Curva já presente. Olha lá, alinhado. Perfeito. Ainda não vai estar 100% ajustado. Vamos fazer mais alguns ajustes aqui. Mas, ó, já consegue ver que a peça, ó, se encaixa perfeitamente. Ela não vai conseguir encaixar
porque eu preciso cortar a peça antiga. E aí eu corto a peça antiga, venho com a nova aqui, ajusto ela aqui, ajusto a saída dela, e aí fica 100%, e é só trabalhar os acabamentos. Bom, vou fazer alguns acabamentos nessa peça aqui, para na próxima aula a gente já vir para cá e já soldar ela na posição. Mas me conta aí, você já conhecia esse alicate aqui? Já tinha visto em alguma semana Mestre Metal? Já viu em algum lugar? Já usou? Já fez o seu? Já conhecia esse martelo aqui? Escreve aí. Escreve aí no chat. Coloca aí para eu saber. Quero saber de vocês. Quem é espartano aí também, conta pra gente também. Beleza? Bom, pessoal, isso aqui é uma pequena demonstração de tudo que é possível fazer, tá? Uma peça bem limpa, uma peça bem bonita. Eu vou fazer um acabamento bem bacana nela, deixar ela bem bonitinha agora. Passar uma lixinha, dar uma rebatida nas bordas aqui para deixar lisinho. Vocês vão ver como que fica perfeito. Pessoal, existe uma infinidade de possibilidades, né? Isso aqui, por exemplo, é uma demonstração, ó. Toda essa frente aqui foi fabricada por nós, assim como toda a carroceria do carro. E galera, quero que vocês vejam agora que legal esse depoimento, experiência dos alunos. Vai aparecer agora aqui para você dar uma olhada. Buenas, gurizada. Aqui é Arthur Bisso, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, a Bisso Metal Shaping. A gente tem uma empresa de funilaria artesanal. Faz restauração, fabricação de peça, fabricação parcial de peça. A gente faz customização também. No momento agora a gente está com 2 projetos em andamento. Uma Shadow 600 2001. Está sendo feita toda a customização de toda a paralama, as laterais, tanque, tudo novo, feito em chapa de aço. A gente está trabalhando também num hatch hold, feito em cima de um Ford 1929, coupé, conversível. Também está sendo feito bastante coisa, capô novo, vai ser feito paralama, vai ser feito tampa traseira e talvez até as laterais da carroceria dele. Enfim, 99% do que eu aprendi de funilaria foi no curso do Guerra, método Spartan, online, que serve muito para consulta, quando o cara está num aperto aí, às vezes não tem na cabeça, fresco, na memória ali o método que precisa usar para determinado serviço. E é isso aí, pessoal. O curso traz muito conteúdo técnico, tem uma profundidade absurda na parte técnica em chapa, na parte técnica em ferramental. Te traz ferramenta em termos de conhecimento de toda essa área da funilaria de conformação, de execução de trabalhos de recuperação, solda, muita solda, nos 3 aparelhos eu consigo soldar hoje. Então, o curso realmente vale a pena, engrandece o trabalho 100%, não tenha dúvida disso. E quem estiver pensando em trabalhar com customização ou com restauração de veículos antigos, é muito recomendado e não tem forma melhor de tu cortar caminho do que buscar conhecimento na fonte lá, conhecimento técnico de qualidade, corta muito caminho, te coloca muito na frente aí do resto da galera. Falou, abraço. Aí pessoal, eu sou o Otto, sou aluno do método Spartan online e hoje eu venho contar a minha história breve sobre a minha paixão de carros antigos, com carros antigos. Quando eu era criança eu morava numa chácara, numa fazenda, e lá tinha uns galpões e meus irmãos mais velhos, eu mais 3 mais velhos que eu, nós desmontávamos tudo que vinha pela frente. DKV, Kombi, Maguete. O pai tinha uma F1, V8, gasolina. O vizinho tinha uma Willys Overland americana, V8. E uma F-105, outro vizinho. Então, a gente vivia em cima dessas picape aí, lá no meio da lavoura lá. E eu cresci, e essa vontade de combater um ferrugem foi crescendo. Aí, agora, por sorte, eu conheci na internet o curso Spartan. Acabei me empolgando, porque tenho 2 projetinhos aí. Logo a gente mostra aqui. E para que esses projetos fiquem bem, eu gostaria de fazê-los mesmo, mas nunca mexi com isso, né, a nível profissional, então eu preciso realmente aprender. Para quê? Para poder, por exemplo, aqui, ó, essa F-75, tem um paralama aqui que está todo furado, a grade comida um canto, né, então eu já estou providenciando a reforma disso aí. Aqui eu tenho uma Willys Overland americana, aquela que o vizinho do meu pai tinha, que era um sonho meu, consegui. Ela veio a gasolina, e aí já consegui transformar para diesel, já está com o motor MWM, 2.8, Sprint.
Tá com uma caixa da Hilux lá que ainda não coloquei. Enfim, falta mexer, acertar agora a funilaria. E foi aí, gente, que eu digo, acho que Deus me guiou, eu dei o pulo do gato. Acertei em assistir um vídeo do Rodrigo, do Guerra Metal Shaping, e me empolguei, estou aprendendo. E, gente, eu recomendo muito, porque eu não imaginei que dava para fazer tanta coisa, tantos painéis, tantos concertos, né? Em carro antigo, carro que já está peças podres, né? Ao invés de ficar pagando todo mundo e nem sempre no tempo e na qualidade que a gente quer. Mas eu fiz, então eu vou melhorando, vou aprendendo. A ideia é que realmente a gente possa, com os exercícios feitos, praticando, aplicando nas peças que a gente precisa, né? Aqui estão os 9 exercícios feitos. Gente, recomendo muito. Eu fiquei muito feliz e assino embaixo para quem quiser, que eu não sabia nada, mas já aprendi muito. Solda, né? Vamos falar sobre os processos mais comuns aqui na oficina. Esse aqui é o aparelho de solda oxacetileno, ele está semi-montado aqui. Esse é o cilindro de acetileno e esse é o cilindro de oxigênio. Esses são os reguladores dos cilindros de oxacetileno. Muita gente pensa que esse é um sistema obsoleto. Claro, se você pensar nas oficinas de reparação, que atendem segurador, os carros modernos, esse sistema aqui ele não é tão desejado mais. Mas talvez mais por conta da dificuldade das pessoas executarem uma boa solda do que qualquer outra coisa, tá? Vem ver aqui, ó. Vem dar uma olhada nessa solda aqui, ó. Essa aqui é uma solda de exemplo, soldada no oxacetileno. É uma solda sem adição, né? Olha o verso da solda aqui, ó. Dá para ver a ZTA, que é a zona térmica afetada, ela não é grande e a penetração está perfeita. Então essa é uma peça perfeitamente soldada. Esse exemplo aqui tem alguns anos já que eu soldei aqui para demonstrar. E a solda e a chapa se encontram perfeitas, sem empenamento, sem oxidação, isso aqui não tem o menor risco de trincar, a menor possibilidade. Existem oficinas que restauram carros antigos na Itália, por exemplo, se não me engano eu comentei isso ontem também, que restauram Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Aston Martin, carros de milhões, utilizando somente a técnica tradicional, e isso inclui a soldagem da oxacetileno. Eu vou mostrar esse kit aqui para vocês. Esse aqui é um kit da Condor, é um excelente equipamento, ele é muito completo. Eu vou mostrar alguns itens aqui. Esse kit vem também com o maçarico de corte e aquecimento, vem com as extensões, vem com também o maçarico de soldagem. Aqui, ó, nós temos o corpo e a extensão. E aqui no outro extremo, onde as mangueiras chegam aqui, nós temos os dois reguladores aqui, respectivamente acetileno e oxigênio. Quando eu aprendi a primeira vez a soldar com oxacetileno, o funileiro que na maior das boas vontades me ensinou, ele mandou eu abrir o gás, acender, geralmente com isqueiro, né? Existem ferramentas próprias para isso, como essa aqui, ó, que é um centelhador. Ferramenta muito mais eficiente, muito mais segura, inclusive. Ele me ensinou a abrir os gases, montar a chama aqui, fazer a chama surgir e regular pelo som. O som é um elemento que faz parte, não pode estar muito soprado. Mas não é só isso. Existem tipos de chama que variam conforme o percentual de cada um dos gases na mistura. A chama se forma através da mistura do oxacetileno, que é o oxigênio mais acetileno. Formam os 3 tipos de chama: a redutora, neutra e oxidante, ou também conhecido como carburante, neutra e oxidante. Tá? Cada uma dessas chamas são aplicadas a um tipo diferente de metal. Uma para soldar alumínio, oxacetileno solda alumínio sim, latão, cobre e aço carbono. Então você precisa conhecer que tipo de chama você vai utilizar para executar uma boa solda. Esse aí talvez seja um dos maiores segredos para você executar bem a solda oxacetileno. O outro segredo é você fazer a escolha correta da extensão de solda. Por isso que eu falo que a ferramenta mais importante da oficina é o conhecimento. Então,
Se o teu recurso para soldar é uma oxiacetileno, posso garantir para você que com a técnica correta, inclusive no meu curso, no Método Sparta, eu ensino passo a passo, detalhadamente, cada um dos detalhes da técnica e do equipamento, de como preparar para fazer uma solda oxiacetileno da forma correta, tá? E eu digo, a técnica, o conhecimento é a ferramenta mais importante que você pode ter na oficina. O segundo equipamento muito comum nas oficinas hoje é esse daqui, ó. Essa é uma solda MIG, também conhecido como solda MIG-MAG. Essa é uma Hustler ESAB, uma 300i. Muita gente não sabe que MIG, M-I-G, é a sigla para o processo de soldagem de metais não ferrosos, como alumínio, por exemplo. Quando a gente solda aço, nós soldamos um processo MAG. E o A de MAG é de ativo, que é do uso de gás ativo. Por isso que o cilindro, para soldar na MIG, tem o topo dele prata, porque ele é uma mistura de CO2, representado pelo prata, e argônio industrial, representado pelo marrom, ok? E muita gente acha que soldar MIG-MAG é uma coisa extremamente simples, né? Tem até uma piada que fala, para soldar MIG você precisa só de mira e dedo, né? Você olha e aperta o gatilho e faz a tua solda, né? Não é bem assim, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um material que eu uso nas aulas para mostrar cada um desses cordões ou desses pontos aqui representam um erro comum na hora de soldar com a MIG-MAG, principalmente na funelaria, tá? Então, pode parecer simples, de fato, eu não vou dizer que não seja fácil, mas é o fácil que não é simples exatamente. Você precisa entender alguns princípios que são fundamentais, como velocidade do arame, fluxo do gás, você precisa saber a tensão correta que você vai soldar a peça, a espessura da chapa e como você vai trabalhar aquela solda depois. Então são fatores essenciais para você executar uma boa soldagem MIG, que não vai ter o risco de trincar, de rachar, de furar quando você está soldando e também de não empenar a peça, tá? E aqui nós temos mais um processo que particularmente é o meu preferido, que é o processo de soldagem TIG. Essa aqui é uma ROG da ESAB também, um excelente equipamento. Acho que não tem no mercado um equipamento desse porte aqui, com a qualidade de soldagem dessa máquina. Ela é uma TIG, então ela vai utilizar um eletrodo de tungstênio não consumível, que é o material que está aqui na ponta. Ela vai usar o gás inerte para soldar qualquer material, tanto ferroso ou não ferroso, por isso o cilindro é totalmente marrom. Então é tungstênio, então o T é de tungstênio, e o IG é de gás inerte, que é o argônio industrial puro. E a solda TIG lembra muito a forma de se soldar com a oxiacetileno, por isso que é legal você saber soldar oxiacetileno, porque já é uma base para você conseguir executar uma boa soldagem TIG da forma correta, tá? A TIG ela exige alguns cuidados no manuseio, tanto do equipamento quanto na preparação, quanto a você compreender ali como que funciona, mas depois que você aprende, você se apaixona, e é isso aqui que nós vamos usar agora, na aula de hoje, para fazer a solda do nosso painel novo ali, tá? Bom, galera, detalhes sobre a preparação da peça. Uma solda, ela não começa quando você vai soldar, ela começa desde quando você tirou o gabarito para fazer a peça ou o reparo que você vai montar. Então a solda ela começa lá atrás, quando você faz um bom ajuste da peça, quando você faz o corte da forma correta, quando você acerta com a lima para que as peças se encostarem perfeitamente uma na outra. E isso vai facilitando, é um passo a passo que facilita você executar uma boa solda sem praticamente nenhum empenamento, zero ou pouquíssimo, e também facilita na hora de você fazer o acabamento do martelo ali, evita que a chapa fique toda danificada e que venha causar danos futuros no carro também, ok? Então é importante você conhecer os passo a passo de cada um dos equipamentos que vocês estiverem estudando. Os meus alunos espartanos sabem muito bem da importância e da diferença que faz você dominar essas técnicas, tá bom? Bom, vamos para a nossa peça aqui. Aqui, galera, ó, eu até fiz mais um gabarito aqui, que é o gabarito da curvatura, pegando uma área de referência maior da peça aqui, para a gente fazer o teste final. Eu fiz uma marcação, ó, o meu corte final é aqui,
eu tenho um pequeno risco com o riscador aqui, que é o que eu vou usar. Não vou seguir a caneta vermelha, tá? Vou seguir o risco do riscador. Mas antes de cortar a final aqui, eu vou fazer o meu corte primário ou pré-corte. E eu posso fazer com o disco de corte aqui, que não tem problema. Pessoal, corte final sempre na tesoura manual, tá? Ah, mas eu vou cortar 2 vezes? Sim, se você quer economizar tempo lá na frente, você gasta um tempo um pouquinho maior, capricha um pouquinho mais na etapa anterior. E é isso que a gente vai fazer agora. Pessoal, vou usar agora a esmerilhadeira com o disco de corte, tá? Nunca aperte com a mão o disco de corte. Você pode trincar o disco sem perceber e pode sofrer um acidente depois. Sempre use a ferramenta de aperto aqui, um leve aperto, tá? Evite. Também nunca use sem a proteção. Eu sei que aí na tua oficina tá sem proteção, né? Você tirou, né? Volta, porque é perigoso usar esse equipamento sem a proteção. Mesma coisa o cabo aqui, tá? Precisa ter o cabo. São ferramentas de segurança que vão evitar acidentes. Outra coisa, óculos de proteção, sempre. Luva, se for uma luva de couro, de raspa, ótimo. Se for luva de tecido, é melhor não usar, tá? Ela pode se enroscar no equipamento. Só tomar cuidado, se tiver com a proteção aqui, não tem problema, dá para ir sem luva. Bom, eu vou fazer o corte aqui no pré-corte, com o meu disco de corte, e depois eu vou cortar a final na tesoura. Corte feito. Tá fora a nossa peça aqui, que tá remendada, toda machucada. Então, vamos para a peça nova. E a nossa peça nova tá aqui, tá praticamente no jeito para a gente posicionar e trabalhar. Ela não se encaixa, obviamente, que ela tá exatamente no mesmo tamanho. Mas agora eu vou vir com a tesoura e vou fazer o corte manual para ela ficar exatamente na posição. E se precisar, eu faço algum outro ajuste. Essa cortada. Agora eu vou encostar a minha peça nova aqui e vou ajustar, caso eu tenha alguma necessidade de ajuste aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jobson, sou fuzileiro naval da reserva, comandos anfíbios da Marinha do Brasil. E entrei na funilaria pelo um desprazer que eu tive com um funileiro no Rio de Janeiro ajeitando meu carro. Esse carro passou vários tempos lá e eu falei para ele, resgatei o carro e falei, ó, eu vou ser um funileiro, vou aprender a ser funileiro e vou mostrar para você como se faz. Beleza, daí então eu comecei a pesquisar na internet, comprei oxacetileno, me queimava tudo, sem conhecimento algum, né? E encontrei na internet o método Sparta do nosso amigo Rodrigo Guerra. Foi daí que eu comecei, né, a me interessar mais sobre funilaria. E nem sabia o que era funilaria artesanal. Então foi através do curso, né, que eu liguei para eles, comprei o curso e daí abri um leque de conhecimento sobre funilaria artesanal, coisa que eu nem imaginava saber, né? É através de um hobby, vamos dizer assim, virou uma profissão. Hoje eu sou funileiro, não moro mais no Rio de Janeiro, mas moro no Rio Grande do Norte, Natal, e trabalho com funilaria artesanal. Fabrico peças, né? E o curso é muito importante para um profissional de funilaria. Eu indico perfeitamente esse curso, porque é um curso que você vai te ensinar a esticar, a encolher chapa,
ao método de como bater na chapa com o martelo, né? Os tipos de martelo que se tem, que eu não sabia, nem imaginava, e também os métodos, né? Da fabricação da peça de um modo geral, né? O homeform e etc. Então, dentro do curso, são várias matérias, são vários conhecimentos, conhecimento de solda, TIG, MIG, oxacetileno, que eu nem imaginava em soldar, né? Não sabia de nada praticamente. Então, no método Esparta, abriu o meu conhecimento sobre funilaria artesanal, né? Hoje eu tenho uma oficina em Natal, né? E agradeço muito o curso, que é um curso maravilhoso, o método Esparta 1, o método Esparta 2, né, que é um conhecimento avançado, que hoje eu tenho também. Hoje eu tenho minhas ferramentas, né, através do conhecimento de esticar e encolher chapa com o martelo. Eu tenho agora várias ferramentas que me ajudam e vários projetos aqui, né. Eu tenho aqui esse Gol agora, né, o Gol 1.8, um GTS, que eu estou ajeitando aqui o assoalho, caixa de ar, fabriquei aquela caixa de ar interna, né? E estou fabricando aqui algumas peças. Então tem meu cadete Ipanema, tem uma variante TL lá na frente, tem a Belina, então tem vários projetos aqui e se Deus quiser vai dar certo. Então eu indico o curso, né, do método Esparta, do nosso amigo Rodrigo Guerra, que é um curso excelente e vocês não vão se arrepender. Valeu, galera, fica com Deus aí, muito obrigado. Já vou deixar de lado aqui, porque pode ser que eu precise. Bom, vamos lá. Então, estou aqui com o meu equipamento TIG. Essa é a Rogue da ESAB, é uma solda TIG DC para metais ferrosos. Então, ela só solda aço inox, aço carbono. Aqui meu cilindro de argônio. Eu tenho aqui um regulador da série Victor Edge. Fantástico regulador também empresa ESAB. Já está regulado a vazão aqui da minha tocha TIG. Eu uso um fluxômetro de bocal para 6 litros minuto, então eu ajusto lá no manômetro, depois eu faço uma conferência aqui, 6 litros minuto. Eu tô com um bocal Gaslens, já tá com tungstênio de tungstênio lantânio, ponta dourada, 1.6 milímetros, e agora eu vou vir aqui para soldagem. Essa vareta aqui nós fazemos aqui na oficina, é uma vareta 01, de arame 01 MIG, a gente estira ela para ela ficar retinha, ficar bom de usar, e por vezes a gente faz vareta de arame 08 também. Por que tão fino? Porque quanto menos material você depositar, mais fácil de fazer o acabamento. Então qual vai ser o passo a passo aqui? Eu vou distribuir vários pontos de solda, depois eu vou diminuindo o espaço entre eles, vou rebatendo junto nesse processo, até que eu possa tirar os alicates que estão prendendo a peça e possa fazer o cordão fechando toda a solda. E o cordão fechando ele pode ser só por soldagem autógena, sem adicionar material, ou pode ser com adição de material também. Então vamos lá, vamos começar o nosso processo aqui. E pessoal, lembrem sempre de usar EPI, tá? Eu estou de luva aqui, eu estou sem os mangotes, mas como é um trabalho bem pequeno, então vou tomar a liberdade de não colocar todo o equipamento, mas quando a gente vai soldar por mais tempo, ou soldas maiores, é bom estar 100% com a proteção, principalmente se está protegido por uma boa máscara de solda, tá? Essa aqui é uma Sentinel A60 da ESAB, um equipamento fantástico. Existem outras opções, recomendo vocês comprarem uma boa máscara de solda, que é mais barato uma boa máscara de solda do que você pagar um oftalmologista, pagar um colírio e ainda ficar em casa porque não está conseguindo trabalhar, tá? Então, comprem um bom equipamento. Uma dica aí, a máscara da ESAB A10, A20, são excelentes equipamentos de entrada de altíssima qualidade. Se você puder investir um pouquinho mais, a A40
também a Savage, excelente equipamento. E se você puder investir numa A50 ou numa A60, tenho certeza que você não vai se arrepender. Equipamento fantástico, e parece o capacete do Homem de Ferro aqui, é muito bacana. Então, deixa eu já me preparar aqui, que a gente já vai começar. Agora sim. Quase todos os pontos principais aqui. Depois eu vou dar uma conferida, caso for, eu vou fazer algum ajuste no martelo. A gente faz um leve desbaste desses pontos também, deixar eles um pouquinho mais baixos. E em seguida vem fechando a solda. Então, vamos continuar fechando aqui.
Bom, pessoal, aqui parece que tá bem legal. Os pontos estão bem juntinhos. Agora eu vou fazer um leve desbaste aqui nesses pontos, só para poder rebater com o martelo. E aí a gente segue fechando a solda. Os alicates aqui. Agora fechar a extensão da solda. Agora tá bem bacana aqui, bem nivelado, rebatido, justinho. Agora é só fechar a solda. Vamos nessa. Feita a minha solda, pessoal, pode perceber, ó, que tá vendo essa área que teve mudança de cor? Essa área a gente chama de ZTA. A ZTA foi bem reduzida, uma área bem pequenininha, ó. Ela é mais estreita que o meu dedo indicador aqui. Então é uma área bem estreita, o que significa que a chapa teve pouco ou nenhum empenamento. Agora eu vou fazer o desbaste com a esmerilhadeira nessa solda, bem de leve, sem exageros. E aí a gente pode partir para a etapa final, que é o acabamento ali para ter o painel bem legal, bem bonito. Claro, depois, né, fechar as extensões das pontas aqui. Passar a lima agora. Essa é uma lima de funileiro num arco de madeira. A gente acha mais confortável, né? Para acabamento assim. Deixa eu dar uma conferida aqui. Cara, parece bem legal, parece bem uniforme. Vou passar a Rokit agora só para ver com o visual final. Lixagrão 80. Tá aí, galera, feito. Vou dar um check só com o meu gabarito da forma aqui. Aí tá bem ok. Também. Um ajustezinho só no raio da peça. Na hora que fixa ela, perfeito, 100%. Tá feito, galera, é isso aí. Bom, agora que tá pronta essa etapa do paralama, mas tem outras aqui pra gente seguir ainda. Mas já tá mais próximo de voltar pro carro. Depois, numa próxima etapa, eu vou trabalhar
essa frente aqui. E aí, galera, fica a pergunta agora. Compensa ou não compensa restaurar o carro antigo? Compensa ou não compensa trabalhar com restauração? Bom, o que eu posso dizer para vocês? Imagina o seguinte, ó. Você consegue se imaginar indo em uma loja da Volkswagen, onde só vende carro 0 km. Você consegue se imaginar entrando na loja e tentando comprar um Fusca? Qual que é a chance de você comprar um Fusca 0 km? Não tem chance. Não existe. Na verdade, a tendência desses carros, mesmo que ainda colecionáveis, eles tendem a diminuir a quantidade. É o tipo de coisa que vai ficando escassa. Então, por mais que o carro não tenha tanto valor de mercado hoje, quanto mais antigo ele fica, mais valor de mercado ele ganha. E uma coisa eu posso afirmar com toda tranquilidade a respeito de restauração. Uma restauração mal feita, que o pessoal às vezes chama de reforma, né? Uma restauração mal feita, ela faz o carro perder valor. Uma restauração bem feita, bem executada, faz o carro ganhar valor. E a etapa mais importante da restauração é a funilaria, porque a carroceria é o que vai receber a mecânica, é o que vai receber a tapeçaria elétrica, a pintura, que no final é o que aparece. Para a pintura ficar bonita, o carro tem que ter pouco material sobre, ou seja, não pode ter um excesso de massa, excesso de pintura, isso vai deixar o resultado final ruim também. Então a funilaria é o calcanhar de Aquiles, é onde tudo precisa realmente ter sido muito bem feito. Isso vai garantir uma vida extra ao carro muito maior, por isso que restaurações bem feitas fazem com que o carro valorize a cada dia mais. E se você já é um profissional, já trabalha com oficina ou até talvez já faça a restauração, eu nem preciso dizer para você que restauração vale a pena. Porém, existe um detalhe muito importante, que é a restauração, para ser lucrativa na oficina, ela depende da qualidade, porque com qualidade você atrai os melhores clientes, os clientes que estão dispostos a pagar pela qualidade, não para aqueles clientes ruins que ficam atrás de preço baixo, tá? Isso não é cliente, não tem que estar na tua oficina. Então, a qualidade atrai bons clientes e o tempo de execução mais rápido, quanto maior a tua qualidade de execução no que diz respeito ao tempo também, a você reduzir processos, trabalhar mais rápido, também vai tornar a tua oficina muito lucrativa. Então, a soma desses dois itens vão tornar a tua oficina muito lucrativa, e isso eu posso garantir. Eu conheço oficinas, eu tenho uma oficina e conheço muitas oficinas lucrativas que dão resultados surpreendentes no que diz respeito à restauração e customização. Então, qualidade e tempo mudam o jogo, fazem toda a diferença. E o que faz você subir o nível da qualidade e o que faz você ganhar tempo no processo é técnica. Então, quando você tem domínio técnico sobre o que executar, você ganha tempo, você encurta processo. Como eu já falei, eu costumo falar para os meus alunos do Método Esparta que o jeito mais rápido de se fazer um bom trabalho é fazendo devagar cada uma das etapas, porque com cuidado em cada uma das etapas o processo todo se encurta e o resultado final é muito maior, muito melhor e muito mais lucrativo. Então fica essa grande dica aí, tá? Uma outra dica que eu preciso dar para vocês precisam aprender a divulgar o trabalho de vocês. Usem a internet, usem as redes sociais, usem o Instagram, YouTube, quem sabe até o TikTok. Vale a pena vocês divulgarem o trabalho de vocês. Só assim os clientes que estão realmente em busca de trabalho de qualidade vão saber te encontrar. E pessoal, não achem que tem bobo mais por aí, tá? Quem tem dinheiro para fazer um bom trabalho não vai atrás de profissionais ou de oficinas que fazem o de sempre. A galera tá acostumada a ver aí YouTube, ver na Discovery Turbo, ver no Instagram o que é um trabalho bem feito. E muitas vezes ele se depara com uma oficina que está fazendo uma solda de qualquer jeito, que está fabricando as peças ali toda amarretada, toda de qualquer jeito, toda cheia de marca, aquela solda feia, tudo sendo coberto por massa. Não tem mais bobo por aí, tá? Quem tem dinheiro, quem entende de carro antigo, mesmo que não saiba fazer, mesmo que seja o cliente que paga para você fazer, ele sabe que é um trabalho bem feito. E isso eu sei, porque são esses clientes que buscam o meu trabalho aqui e eles estão totalmente dispostos a pagar, e não é pagar pouco não, para o trabalho bem feito. E o que eu falo que é não pagar pouco? Galera, hoje dificilmente um projeto entra aqui para a oficina para a gente executar a etapa de metal, só metal,
com orçamentos abaixo de R$100.000. Eu sei que isso pode soar estranho para você, se talvez não esteja familiarizado, mas essa faixa de preço é extremamente comum nas oficinas de topo, ok? E é isso que acontece aqui na minha oficina. Além de eu trabalhar dentro de uma faixa de orçamento que me deixa bastante confortável para executar um bom trabalho, eu também hoje tenho condições de avaliar qual projeto eu quero entrar, qual que é mais bacana para mim, qual que faz mais sentido para a minha oficina. E galera, eu posso garantir para vocês, tem fila de espera, não só na minha oficina, como em muitas oficinas onde alunos meus trabalham, onde os proprietários são amigos da Guerra Metal Shaping ou já foram alunos também. Então essa é a realidade de hoje. Você pode desconhecer essa realidade, mas ela existe, tá? Então fica a sugestão para você. E se você é um hobbyista, você já deve ter percebido, ou deve, quem sabe, até ter feito um orçamento e entendeu que esse tipo de trabalho exige um bom investimento para você ter um bom resultado final na mão depois. E talvez você já tenha até sofrido na mão de funileiros ruins que estragaram teu carro, fizeram um trabalho mal feito, te enrolaram, não entregaram o que prometeram ou demoraram para entregar. Então, talvez seja a hora de você definitivamente abrir mão desse tipo de profissional e talvez encarar o desafio e fazer você mesmo. Perde o medo, vai para cima, viu? Que tem caminho, tem técnica, dá para executar. Tá? Então, fica a dica aí para esses dois mundos, tanto para os hobbyistas quanto para os profissionais. Bom, galera, o que mais que eu posso dizer para vocês? Muitos perguntaram como que eu comecei a oficina. Eu comecei de forma muito simples, mas eu comecei com o objetivo de fazer um bom trabalho, de entregar um grande resultado. Eu mostrei esse resultado para as pessoas e as pessoas cada vez mais foram entendendo que tipo de trabalho e foram me procurando por isso. Hoje eu não passo mais pela situação de pessoas me procurarem desavisados, tem que ter uma noção do tipo de trabalho que eu entrego. E é esse tipo de cliente que eu espero que você alcance, aqueles realmente dispostos, tá bom? Bom, já falei bastante sobre isso, mas agora eu quero mostrar algo para vocês que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu falei bastante sobre os meus alunos, os espartanos, sobre o método Spartan Online, meu curso de funilaria artesanal. Eu vou mostrar rapidinho para você agora um pedacinho de como funciona a nossa plataforma. Você faz um primeiro ponto de travamento de solda, bater sobre os pontos e fazer um... Bom, o primeiro ponto é esse aqui, como eu falei. Tinta azul, num lado sem pintura, e a gente vai recuperar mais esses dois quadrantes aqui. Então agora a gente vai usar as rebatedeiras. Então eu tenho aqui as rebatedeiras lisas e a rebatedeira recartilhada. E eu vou também usar essa ferramenta aqui, que é o Bullseye Pick, também para mostrar como recupera o amassado. Ok? Mais uma rebatedeira aqui. Bom, puderam conhecer um pouquinho da plataforma, né, como funciona o método Spartan Online. Eu vou dizer um pouquinho para vocês sobre oportunidade e que tipo de problema, com certeza, você vai aprender a resolver com esse conteúdo. Bom, são muitas aulas dedicadas especificamente ou exclusivamente a técnicas de fabricação de peças. É só disso que trata o curso? Não. Eu diria que o curso se divide em dois grandes módulos. O primeiro módulo ou a primeira etapa seria justamente sobre técnicas de fabricação de peça. Essa que eu ensinei faz parte do método. Então, essa é só mais uma das técnicas, e sim, dezenas de outras técnicas que eu ensino no curso para fazer peças planas, para fazer peças curvas, peças boleadas, cantos de cabine, vincos, dobras, técnicas de puncionamento pneumático, técnicas de puncionamento hidráulico, utilização de hammer forming, tipos de gabarito que você pode fabricar para poder ter as suas peças ali. Você também pode aproveitar essas técnicas para fabricar peças e vender para outros profissionais ou para colocar no mercado, para você utilizar na tua oficina, nos seus projetos. A segunda etapa do curso é processos de soldagem, onde eu explico detalhadamente processos de soldagem oxacetileno, MIG-MAG, TIG, solda ponto,
Entre tudo isso, eu falo tudo sobre as ferramentas das oficinas, martelos, taços, bigornas, ferramentas de medição, ferramentas de traçagem, ferramentas rotativas, como utilizar da forma correta uma esmerilhadeira, por exemplo. Tem forma correta de se usar assim, a grande maioria desconhece isso. E também eu ensino, na sequência do processo, técnicas que estão ligadas ao acabamento final. Então, a aplicação de estanho da forma correta para nunca ter problema de corrosão, para não ter problema de desplacamento do estanho, para não ter problema de mapeamento na pintura. Existem uma série de cuidados que você tem que tomar para poder fazer a aplicação de estanho, tanto para carros novos como para carros antigos. Existem pontos específicos do carro que você tem que aplicar o estanho para ficar exatamente como eles eram originalmente. Então, existe um caminho e eu ensino dentro do curso. E eu ensino também como você utilizar as ferramentas para corrigir amassado, alinhar peças, identificar pontos altos, pontos baixos e trabalhar tudo aquilo para que fique liso, perfeito. Tudo lá dentro do método Sparta. Tudo disponível em cerca de 60 aulas, com aulas novas sendo adicionadas para você poder tirar o máximo proveito. E quanto será que vale tudo isso, galera? Posso te garantir que vale muito, porque eu ensino não são só técnicas, mas sim uma profissão. Você pode até não aplicar como profissão, se você for um hobbyista, mas é uma carta na manga para ser uma fonte de renda extra, caso você queira, ou talvez seja o caminho para você trabalhar com o que você ama, com o que faz sentido para você. E se você já é profissional, nem preciso te dizer quanto vale esse tipo de conhecimento, quanto pode mudar o jogo, quanto pode fazer diferença na tua vida, na vida da tua oficina e na vida da tua equipe, que você pode pôr esse treinamento lá para a tua equipe também, tá? E pessoal, eu falo muito de peça, mas como vocês estão vendo aqui atrás, ó, eu tenho um frontal completo de um carro aqui que nós construímos, é uma customização, está sendo feita aqui na oficina. Na verdade é uma construção, porque pegamos uma carroceria original e estamos fabricando uma nova carroceria customizada. Essa carroceria é feita de várias peças que compõem uma carroceria. Então, eu falo muito de peça, mas tenha sempre em mente que peças compõem uma carroceria. Se você não tem a menor ideia de como começar, como fabricar boas peças, reparos para você usar na restauração do carro, esse curso vai te ensinar exatamente o que você precisa saber para fazer isso e fazer com excelência. Se você não tem a menor ideia de como solda, ou se você já solda, garanto que você vai aprender muita coisa que você nem imagina sobre solda e você vai executar uma soldagem como você nunca imaginou que você seria capaz de executar. Se você tem amassados na carroceria, peças com ondulações, esse tipo de problema geralmente incomoda bastante, o funileiro vai lá, o preparador acaba tendo que encher tudo de massa, isso vai acabar, galera. Se for para aplicar algum material em cima, vai ser só para aquele acabamento fino, reduz muito o custo, reduz muito o trabalho na oficina e você vai ter uma funilaria limpa, bonita, bem feita, aquela que enche o olho do cliente e que faz toda a diferença. Pessoal, eu já fiz cursos em vários lugares, já fiz curso no Brasil, fora do Brasil, já comprei muitos cursos do exterior, eu posso garantir para vocês, sem o menor medo, sem a menor presunção também, de que o Método Sparta é o melhor curso do mundo no que diz respeito à funilaria artesanal, porque ele é muito completo, não é um curso qualquer com 5, 10 aulinhas bestas lá, que vão te dizer meia dúzia de coisas, não, são mais de 60 aulas, que vão mudar o jogo para você. Aproveite essa oportunidade de fazer parte da minha última turma de 2025 do meu curso completo de funilaria artesanal. Eu preparei uma grande vantagem para você que é esperto e vai garantir a sua vaga no primeiro lote com valor promocional e um super desconto. Lembrando que são poucas vagas que eu vou disponibilizar nessa condição especial. Amanhã, às 8 da manhã, eu vou enviar o link no nosso grupo do WhatsApp para você poder garantir a sua vaga com esse valor promocional, com esse super desconto de R$500. O curso tem um valor normal de R$ 1.798, mas amanhã você vai poder adquirir por apenas 12 parcelas de R$ 134 ou à vista por R$ 1.297. As formas de pagamento são Pix, cartão, pode usar até 2 cartões, também pode usar um combinado de Pix de entrada mais o cartão, que pode ser parcelado em até 12 vezes. Essa é a sua oportunidade de entrar para o Método Sparta
e começar a ter resultado no seu projeto como robista ou se especializar na área como um profissional. Então fique atento no nosso grupo do WhatsApp da Semana Mestre do Metal, pois enviaremos por lá o link para você poder garantir a sua vaga. E caso você ainda não esteja no nosso grupo do WhatsApp, clica na descrição do vídeo ou no link que está aqui no chat. Me chamo Daniel, sou da DMS Garage, conheci o método Sparta em 2019, resolvi procurar o método Sparta porque na época eu estava me sentindo meio enganado dos profissionais que tinha na época de funilaria e resolvi procurar o curso. Esse curso abriu a minha mente, abriu um leque de possibilidades que eu poderia fazer com chapa de metal, abriu um leque também na área profissional. Hoje eu tenho minha oficina, tenho as minhas ferramentas, só que não estou atuando 100% da semana na minha oficina, porque durante a semana, graças a esse curso, eu trabalho na oficina do Tarso Marques, na TMC, desenvolvo trabalho de metal shape lá na oficina, tudo isso graças ao método Sparta. Já tenho, vamos dizer aí, 6, 7 anos na área de funilaria, só funilaria, né, de carros antigos. Em oficina no geral já está indo para 15 anos mais ou menos, mas mexer com chapa foi uma paixão à primeira vista. Quando eu vi o curso no Instagram, o professor fazendo, né, a propaganda do curso, quando eu vi, eu falei, tem que fazer esse curso. E graças a Deus a esse curso abriu a mente, abriu um leque muito grande de possibilidades de fazer um monte de peça, um monte de trabalho, bem bacana. Aconselho a todos que gostam de funilaria, gostam de carros, a fazer o método Sparta.